A paz do Senhor Jesus, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida e também sobre a sua família. Dando continuidade aqui na série de mensagens baseada em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, hoje falaremos sobre a paz, um tema que é bastante sugestivo, principalmente na atualidade em que nós vivenciamos. Bom, falamos já sobre o amor, em algumas traduções caridade, sobre o gozo, em algumas traduções alegria, e agora falaremos sobre a paz. A paz que é procurada, que é buscada em muitos momentos da história, principalmente quando surgem acontecimentos e notícias que chegam diante dos nossos aparelhos celulares, de guerras, violências e tantas coisas acontecendo. Nós logo pedimos a Deus, alguns por questões somente de um bom costume, outros por crença, outros baseado na palavra, buscam em Deus a paz que tanto é almejada no nosso contexto, em nossa vida. Bom, a paz ela está também como fruto do Espírito, é uma das qualidades que é gerada através do Espírito. E existe algo interessante quando nós falamos de paz. Jesus, em um certo momento, vai dizer aos seus discípulos que eu vos deixo a minha paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que Cristo pode oferecer. Bom, nós sabemos que essa expressão paz, ela é utilizada dentro do contexto bíblico em muitas ocasiões. O apóstolo Paulo, por muitas vezes, quando vai trazer a saudação às igrejas ou mesmo saudações pastorais, ele inicia dizendo graça e paz, que é uma expressão de saudação para iniciar a sua mensagem, a sua fala e a sua palavra. E isso acabou se tornando costume e fazendo parte de algumas denominações. Por exemplo, eu iniciei a minha fala saudando aos ouvintes, aqueles que estão tendo acesso a esta mensagem, não só esta, mas as demais que os ouvintes têm a oportunidade de escutar, com a paz do Senhor Jesus, que é uma saudação que faz parte da denominação a qual nós fazemos parte, que é a Assembleia de Deus, que tem esse bom costume de, quando encontrar aos irmãos, saudar com a paz do Senhor Jesus. Bom, e porque esta paz que o mundo oferece, esta paz que Cristo oferece, esta paz que todos nós procuramos, quando nós vamos observar que após a morte, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, discípulos que o acompanhavam, que estavam sendo formados para futuramente serem chamados de apóstolos, eles estavam amedrontados por aquilo que havia acontecido e de uma certa forma se ocultaram, se esconderam. E Jesus, ele vai se apresentar aos seus discípulos e vai dizer que as portas estavam trancadas, e Jesus, ele acessa o ambiente onde os discípulos estavam, mesmo sem precisar abrir a porta de uma forma sobrenatural. Nós vemos que Jesus trabalha também com portas fechadas. Esse é o Cristo que nós servimos. E ele vem e traz uma saudação dizendo: paz seja convosco. Outra vez vos digo, paz seja convosco. Observe que os discípulos amedrontados, escondidos, atemorizados por tudo aquilo que estava ocorrendo, acontecendo, a primeira saudação, ou a primeira fala de Jesus aos seus discípulos é: paz seja convosco.
Naquele momento eles não precisavam de um revestimento de poder, naquele momento eles não precisavam de autoridade para poder expulsar demônios, operar as maravilhas. Naquele momento eles precisavam de paz, a paz que Cristo teria para os oferecer. Existem momentos e momentos em nossa vida, em nosso ministério. Em alguns momentos não é poder que precisamos, autoridade que precisamos para operar grandes milagres, maravilhas, pregar e realizar a obra de Deus com autenticidade, com ousadia, com uma forma onde Deus é glorificado através dos sinais e maravilhas, mas existem momentos que nós precisamos de paz. E Cristo, ele sabe disso, e sabendo disso na vida dos discípulos, ele vem e oferece esta paz. E por 2 vezes ele se expressa dizendo: paz seja convosco. Enfim, estava um momento turbulento, um desespero que estava tomando conta da vida dos discípulos naquela circunstância, naquele contexto, e Cristo vem trazendo esta paz. Talvez você que esteja ouvindo esta mensagem também esteja vivendo um momento turbulento, apavorante, desesperador por tantas coisas que vêm ocorrendo, acontecendo, mas a melhor coisa é procurar esta paz que somente Cristo pode oferecer. E por que nós vemos esta paz que o mundo dá e esta paz que Cristo dá? Bom, é válido só relembrar, isso aqui não é nenhuma novidade, não é algo extraordinário, uma descoberta feita agora, não, isso aqui é uma fala já bastante conhecida, que a paz que o mundo oferece é a paz quando se identifica uma ausência de guerra. Bom, está tendo ausência de guerra, automaticamente nós estamos em paz. Isto é válido, sem dúvida nenhuma. A ausência de guerra também ela é um significado que uma paz está ocorrendo. Porém, em Cristo, servindo a Deus, nós sabemos que a paz que o cristão desfruta, que aqueles que servem a Deus vivenciam, não é somente uma paz em ausência de guerra. Nós sabemos que servir a Deus também é desfrutar desta paz em meio à guerra, em meio às tribulações, em meio às tempestades, em meio às intempéries da vida. É possível ainda desfrutar desta paz que somente Cristo pode oferecer. Então eu concluo essa terceira etapa de uma série de mensagens, onde falaremos pelo menos de 9 qualidades aqui atribuídas em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que o Espírito pode produzir na vida de um cristão, na vida daquele que serve a Deus. Observe que isso não é um fruto gerado pela razão humana, não é um fruto gerado através de habilidades que nós podemos ter, não, é um fruto gerado pelo Espírito. E o Espírito, ele gera na vida daqueles que servem a Deus paz. E através desta palavra, eu não sei qual é a turbulência, as circunstâncias que você está vivenciando, mas que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa penetrar dentro da sua alma, dentro do seu coração. A paz que faz 3 jovens estarem dentro da fornalha, serem lançados lá dentro, mas crendo que Deus pode os tirar de lá, mas se não tirar, eles não se encurvam e não se entregam e não adoram a imagens de escultura. Adoração é exclusiva para Deus. A paz que faz um Pedro, mesmo sabendo que o decreto de morte já estava estabelecido sobre a sua vida, ele descansa dentro da prisão, ele dorme enquanto o decreto está sendo levantado contra a sua vida, porque ele crê que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Eu não sei a turbulência e as circunstâncias que você esteja vivendo, mas independente dela, receba a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
um fruto que é gerado através do Espírito Santo. Deus te abençoe.